Oi, tudo bem? Essa é mais uma aula de matemática. Bom, aqui no canal já tem a parte 1 de adição de frações, que é o primeiro caso em que os denominadores, eles são iguais, tá? Agora, nós vamos para o segundo caso, que são frações com denominadores diferentes. Bom, aqui eu tenho um exemplo, ó, 1/4 mais 5/8. Os denominadores, eles são diferentes. Aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 8. O que eu preciso fazer? Transformar essas frações para que elas fiquem com o mesmo denominador, para que aí eu possa fazer a adição de frações, tá? Então, ó, um múltiplo entre 4 e 8 é o próprio 8, em que eu posso multiplicar o 4 por 2 e eu já obtenho esse resultado, tá? Então, ó, o que eu vou fazer é aqui, ó, 1/4, multiplicar essa fração por 2, tá? Que aí eu vou obter, ó, 2/8. Como eu já cheguei aqui num denominador em comum, o que eu faço? Repito isso aqui, mais 5/8. E aí, eu faço a adição de frações, tá? Como temos o denominador em comum, que é 8, eu repito esse denominador. E aí, eu faço a soma apenas com os numeradores. 2 mais 5 é igual a 7, tá? Então, ó, 1/4 mais 5/8 é a mesma coisa que 2/8 mais 5/8, que aí eu obtenho 7/8. Bom, aqui temos mais um exemplo, 5/8 mais 7/12. E aí, um múltiplo em comum entre os dois é o número 24, tá? Quando eu multiplicar 8 vezes 3, eu obtenho 24. E quando eu multiplicar 12 vezes 2, eu também obtenho 24. Então, ó, aqui eu preciso escrever, tá? 5/8, multiplicando por 3. Mais 7/12, multiplicando aqui por 2. Que eu vou ter, ó, 5 vezes 3, 15. E 8 vezes 3, 24. Mais 7 vezes 2, 14. Sobre 12 vezes 2, 24. Ó, encontrei o denominador em comum. Então, agora, eu só preciso repetir o denominador e fazer a adição com os numeradores, tá? Então, nós temos aqui 24. E 15 mais 14, eu vou ter 29. Tá bem? Então, ó, 5/8 mais 7/12 vai ser igual a 29/24. Aqui mais um exemplo, tá? Eu tenho 1/3 mais 3/4 mais 1/6. Então, novamente, eu preciso encontrar um denominador em comum entre essas três frações, tá? Então, ó, 12 é um número, é um múltiplo em comum entre os três números. Porque, ó, se eu multiplicar 3 por 4, eu vou ter 12. 4 multiplicando por 3, eu vou obter 12. E 6 multiplicado por 2, eu também obtenho 12, tá? Então, ó, eu vou fazer aqui, ó, essa daqui multiplicado por 4. Essa aqui eu vou multiplicar por 3 e essa aqui por 2. Lembrando que eu preciso multiplicar o numerador e também o denominador, tá? Pelo mesmo número. Então, aqui eu vou obter, ó, na primeira fração, 1 vezes 4, 4. E 3 vezes 4, 12. Mais
Agora eu tenho, ó, 3 vezes 3, 9, né? 9. E 4 vezes 3, 12. Agora eu tenho mais, vou colocar aqui o sinal logo. Agora eu tenho, ó, 1 vezes 2, 2. E 6 vezes 2, 12. Pronto. Agora eu tenho frações com denominadores em comum. E o que eu preciso fazer? Repetir o denominador e fazer adição apenas com os numeradores. 4 mais 9, 13. 13 mais 2, 15. Tá bem? Aqui com esse resultado, eu ainda consigo simplificar. O que seria simplificar? É reduzir a minha fração até encontrar uma fração irredutível, tá? E aí, como? Lembra que aqui eu multipliquei o numerador e o denominador pelo mesmo número? Aqui, quando eu for fazer a divisão, eu também preciso dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo valor, tá? Então, aqui, ó, 15 e 12, eles têm um divisor em comum, que é o 3. Então, ó, quando eu dividir aqui por 3, eu vou obter, ó, 15 dividido por 3 é 5. E 12 dividido por 3 é 4. Bom, aqui a minha fração tornou-se irredutível, tá? Eu não consigo mais dividir tanto 5 quanto 4 por um número em comum. Então, para simplificar, ó, basta eu dividir, tá? A fração. Lembrando que eu preciso dividir ou multiplicar sempre a fração pelo mesmo número, tá? Tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número. Bom, então, ó, o primeiro caso é de adição de frações com o mesmo denominador. O segundo caso é adição de frações com denominadores diferentes. E agora, no caso 3, nós temos a adição de números mistos, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo, ó. 1 inteiro e 2 quintos, mais 1 inteiro e 1 meio. E aí, como eu vou proceder quando encontrar algo desse tipo? Primeiro passo é transformar o número misto em frações impróprias, que a gente já aprendeu, tá? E depois, o que a gente faz? Procede como no caso 2, em que a gente encontrava frações com o mesmo denominadores para poder resolver, para poder somar, tá? Então, ó, relembrando, como eu faço a transformação de número misto em fração imprópria? Primeiro, ó, eu repito o denominador, 5. E aí, o que eu faço? 5 vezes 1, 5. 5 mais 2, 7. Tá bem? Então, ó, aqui eu multiplico e com o resultado eu somo, tá? Então, eu obtive 7 quintos, mais 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3. Então, 3 é o meu numerador e eu só faço repetir o denominador. Então, agora, ó, eu tenho duas frações com denominadores diferentes, tá? E aí, o que eu preciso fazer é encontrar denominadores em comum entre elas. O que eu posso fazer aqui no caso, ó, 5 e 2, um denominador em comum pode ser o 10, tá? Então, ó, aqui eu multiplico por 2, porque 5 vezes 2 é 10. E aqui eu multiplico por 5. Então, ó, 7 vezes 2, 14. E 5 vezes 2 é 10. Mais 3 vezes 5, 15. E 2 vezes 5, 10. Então, ó, agora já encontrei minhas frações com os denominadores iguais, tá? E aí, o que eu faço? Repito o denominador. Muito fácil agora, né? Repito o denominador e faço a adição apenas com os numeradores. Então, 14 mais 15 é 29, tá bem?
Então, aqui mais um exemplo, tá? Pra gente não perder, ó. Primeiro passo, repito o denominador 4, tá? E aí, para o numerador, basta eu multiplico aqui. E aqui eu faço a soma, tá? 4 vezes 4, 16. 16 mais 3, 19. Mais, nesse caso aqui, ó, repito o denominador 5. E agora, ó, 5 vezes 3, 15. 15 mais 1, 16. Então, agora eu tenho, ó, 19 sobre 4 mais 16 sobre 5. Como tem denominadores diferentes, eu preciso encontrar um denominador em comum, tá? E aí, um denominador em comum é o número 20, tá? Então, aqui, ó, 4, eu posso multiplicar esse 4 por 5 e eu vou obter denominador 20. Lembrando que aqui eu também preciso multiplicar, tá? E aqui, ó, quando eu multiplicar por 4, eu vou obter denominador 20. Lembrando que aqui eu também preciso multiplicar por 4, né? Essa daqui eu tô multiplicando por 5 e essa por 4, tá? Aí, 19 vezes 5, eu obtenho 95. E 16 vezes 4, eu obtenho 64. Então, aqui, ó, basta eu fazer a adição de frações com o mesmo denominador. Então, ó, repito o denominador 20, tá? E aqui eu faço a soma. 5 mais 4, 9. E 9 mais 6, 15. Então, eu obtenho a fração 159 sobre 20, tá bem?